Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas. E quem irá nos auxiliar no estudo desta noite são as nossas amigas e facilitadoras, Kelly Nascimento e Shirley Milagre. Estamos aqui no dia de hoje, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, para mais um estudo de perguntas e respostas, né? E é uma alegria muito grande estar com vocês, internautas, sejam bem-vindos, e a todos que aqui se encontram também conosco. Tudo bem, Kelly? É um prazer muito grande estar fazendo esse trabalho com você no dia de hoje. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas. É com gratidão que estamos aqui, né, para mais um estudo. É com grande satisfação que vamos fazer mais um estudo de perguntas e respostas. E sempre que vocês quiserem, deixam aí os recadinhos nos comentários para a gente poder trazer para cá, né? E a Shirley vai começar para a gente fazendo uma pergunta. Ok. Bom, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: uma pessoa má, né, um assassino, quando ele desencarna, ele fica na Terra no mesmo instante, meses, anos, ou vai direto para um umbral? Bom, na espiritualidade não existe uma regra como as regras que nós estabelecemos na Terra, onde, através da nossa justiça humana, a gente destina, né, a criatura para determinado lugar, para determinado setor, onde ali ela vai ficar cumprindo, né, a sua penalidade, né? Na espiritualidade não funciona assim. A espiritualidade, o espírito livre do corpo, ele vai aonde quiser, tá certo? Isso é a primeira coisa. Quando nós estamos livres do corpo, nós conseguimos ir aonde nós quisermos. Mas existem limitações. As limitações, elas se devem à condição vibratória do seu perispírito. O seu corpo espiritual, ele vai ter características energéticas, né, que a gente pode chamar de características físicas, né, que vão oportunar a essa consciência estar se localizando em tal ou tal região. As criaturas em desequilíbrio, como esta criatura que praticou um ato muito contrário às leis divinas, que é tirar a oportunidade da vida, né, de alguém. Então, isso, quando você tira a vida do outro, vai de encontro às leis divinas profundamente. Isso está lá nos 10 mandamentos, né? Você não deve tirar a vida de ninguém, tá certo? Isso é lei divina, né? Então, a consciência da criatura vai apontar para ela o erro cometido, o equívoco, né? O ato contrário à lei divina. A consciência da criatura aponta, porque a consciência é a semente divina dentro da casa mental da criatura. Então, a primeira coisa que vai acontecer é ele ter plena consciência que tomou uma atitude contrária às leis divinas. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que vai acontecer é que, em virtude de tomar consciência de tal ato cometido e da importância que ele tem, ele vai sentir dentro da sua própria alma a vergonha de si mesmo ou até mesmo o arrependimento. Isso pode acontecer,
né? Às vezes a criatura não se arrepende, mas se envergonha diante do universo, do mundo que se abre, né? Ele se envergonha. E na medida em que ele alimenta esses sentimentos, o seu perispírito, naturalmente, ele vai absorver esses pensamentos e ele vai se tornar um perispírito mais denso, né? Um perispírito que não consegue permitir a essa consciência estar num mundo de paz, não é? Ele não consegue, né? Enquanto ele não modificar a sua maneira de pensar, enquanto não houver o arrependimento e a disposição de corrigir aquele erro cometido, né? Então, isso é a segunda coisa. E a terceira coisa que acontece é que a criatura de quem ele tirou a vida não morreu. A criatura de quem ele tirou a oportunidade da vida na terra não morreu. A criatura está viva. Morreu o corpo. E ele encontra com a criatura do outro lado da vida. Se a criatura que foi a sua vítima é um espírito já evoluído e conseguiu se libertar da ira, da raiva, do desejo de vingança, né? Ele não vai sofrer as injunções, né, de uma criatura com sede de vingança. Mas, se esta criatura de quem ele tirou a vida não consegue lhe perdoar o ato, por estar numa condição muito semelhante à dele, moralmente, né? Esta criatura no mundo espiritual terá um certo poder sobre ele, um poder de vingança, né? E por que terá esse poder? É porque ele possui mais força ou coisa parecida? Não. É porque ele, na condição de algoz na terra, quando desencarna, ele tem aquela consciênciazinha lhe dizendo que fez algo errado. E essa consciênciazinha lhe dizendo que tem algo errado, vai exigir dele mesmo que ele se submeta à punição. Então, ele busca se punir através da vingança do outro. Ou seja, a criatura, quando desencarna, aonde que ela vai estar? Ela vai estar aonde a consciência dela emitir o pensamento sobre aquilo que fez e a sua condição moral, e que muitas vezes vai submetê-lo a um processo de sofrimento, né, em virtude de uma vingança empenhada por outra consciência que foi prejudicada por ele, né? Evidentemente que uma situação dolorosa como essa, que é dolorosa para quem praticou o ato e para quem sofreu aquele ato, né, todos os dois em sofrimento, isso vai gerar uma instabilidade emocional e mental que não vai dar a eles a condição de estar no mundo com um estágio vibratório de equilíbrio. Então, eles vão se sintonizar com aqueles mundos que vibram naquele tipo de sentimento e emoção. E a gente sabe que esses mundos, ou eles estão aqui na Terra entre nós, ou estão no umbral próximo da Terra, ou mesmo estão nas regiões trevosas, né? Então, depende muito das criaturas envolvidas naquela situação vivenciada, né? O arrependimento sincero, ele conta muito no auxílio da criatura que incorre em erro. A
A justiça divina, ela funciona um pouco diferente da justiça humana, porque a justiça divina, eu já disse aqui outras vezes, ela trabalha com a pedagogia do amor. A justiça divina não é vingativa. A nossa justiça, muitas vezes, é vingativa. É o olho por olho, dente por dente. É, às vezes, fazer com que o outro sofra, porque ele fez alguém sofrer, né? Mas a justiça divina trabalha com a pedagogia do amor. Ela é transformadora. Ela vai fazer de tudo para que aquele que incorreu em erro, ele não só corrija de alguma forma, pelas vias do amor, o erro cometido, como se transforme. Então, essa que seria a proposta. Não sei se eu respondi, né? Então, tá bom. É interessante essa questão da afinidade, né? Porque se a gente for prestar atenção, nós estamos sempre acompanhados de espíritos, né? Então, dependendo da nossa sintonia e da nossa energia, que a gente vai trazendo para a gente, né? A gente vai atraindo aqueles espíritos que estão na mesma sintonia que a gente. Então, a gente fica pensando, né? Ai, meu Deus, quando eu morrer, será que eu vou passar pelo umbral? Será que eu vou eu ficar no lugar melhor, né? E a gente fica pensando assim, dessa forma. Mas, para ficar mais fácil, né, é a gente imaginar quando, aqui na Terra, quando a gente tem amigos, a gente vai criando pessoas que a gente se encaixa mais. Em escola, por exemplo, faculdade, a gente não tem as panelinhas, né? Tem as panelinhas. 5 dali, 5 daqui, 4 daqui. São afinidades mesmo. Então, a gente tem que começar a tirar essa ideia, né, de que vai para o céu ou vai para o inferno. Ou você queima no fogo do inferno, a eternidade, ou você vai para o céu. Não é bem dessa forma, né? Pela questão da afinidade é que você vai também se afinizar e estar nesse estágio do lado de lá. Não diferente daqui, apesar da gente estar encarnado, mas não diferente das nossas afinidades aqui, porque nós somos espíritos. Nós temos que entender que nós somos espíritos. E esse corpo que a gente tem aqui, a gente utiliza para nos ajudar na evolução. Mas nós somos o espírito. Então, a gente chama de alma porque a gente está encarnado. Mas não tem diferença. E esse espírito, ele vai, na medida que a gente vai vivendo, ele vai atraindo para ele outros espíritos mais ou menos afins. E do lado de lá, a mesma coisa, né? Não tem diferença. Tem uma pergunta interessante aqui, que é do livre-arbítrio. A gente fala muito de livre-arbítrio, né, aqui na doutrina espírita. Como usar o livre-arbítrio de acordo com as leis divinas? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque quando a gente começa a falar no livre-arbítrio, a doutrina espírita ela explica para a gente de uma maneira muito clara que a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que, dentro do que a gente pode fazer o que a gente quiser, tem a lei da ação e reação. Para tudo que você faz, você vai ter uma volta, né? Você vai ter a responsabilidade de lidar com aquilo que vai voltar para você. Então, como que eu vou lidar com o meu livre-arbítrio dentro das leis divinas? É só eu imaginar, é só eu pensar e ter a maturidade de que o outro também tem o livre-arbítrio dele. Eu tenho meu livre-arbítrio. A Shirley tem o dela. A partir do momento que eu estou usando o meu livre-arbítrio, mas que eu não estou respeitando o dela, eu já estou passando dos limites. Eu estou fazendo as minhas escolhas, mas eu estou esquecendo que ela também tem o livre-arbítrio dela. Então, às vezes, a gente fica nessa... Às vezes, a gente tem essas
essas dúvidas em relação ao livre-arbítrio por isso. Porque a gente realmente pode fazer sim o que a gente tiver vontade, mas nem tudo me convém, né? E tudo que a gente planta, a gente vai colher depois. Na hora da colheita, na hora que você está plantando, você pode escolher o que você está plantando, o que você vai plantar. Mas na hora de colher, aí nessa hora o livre-arbítrio não vai funcionar, não. Que a gente acha que o livre-arbítrio vai funcionar a todo momento. Não. Aí você plantou aquilo, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. O livre-arbítrio é só no momento da plantação, né? Nós temos que ter isso em mente. Então, a partir do momento que eu estou agindo, mas eu estou desrespeitando o outro, eu estou agredindo, né, às vezes, a opinião do outro. Eu estou bloqueando o outro em relação às opiniões dele. Então, eu estou usando o meu livre-arbítrio de uma maneira que não está bacana, né? Então, a gente prestar atenção em como também que Jesus viveu aqui, né? Como que funcionou, será, essa questão do livre-arbítrio para ele, né? E essa questão do livre-arbítrio nossa para com ele. Porque a gente também estava aqui na época, né? A gente estava aqui. Então, a gente fica pensando. Tem até um livro que fala, né, que Jesus foi o maior pedagogo, o maior psicólogo que existiu. E realmente foi mesmo. Por quê? Ele respeitou extremamente esse livre-arbítrio de cada um. Primeiro, quem o seguiu foi porque estava preparado e quis. Ninguém foi obrigado, como muitas vezes, às vezes a gente faz, né? A gente quer que o outro faça isso, faça aquilo, faz o que a gente está falando e pronto. O que a gente sabe, o que a gente faz é o que está certo. E não, ele veio para mostrar exatamente o contrário, né? Quem seguiu a ele foi porque quis. Quem conseguiu a cura foi porque estava no momento, né? E estava preparado para aquilo. E ele não obrigou ninguém a segui-lo. Até porque o tempo que ele teve aqui era pequeno. Ele tinha que chegar, né, e dar conta da sua missão aqui na Terra e ainda partir cedo, jovem. Então, ele não tinha tempo a perder. Ele tinha que deixar o recado dele, né? Então, essa questão de falar que ele foi o maior psicólogo, o maior pedagogo, foi por isso, porque realmente ele desenvolveu esse lado da psicologia, né? Não obrigou ninguém a fazer nada. Quem fez, quem seguiu, quem prestou atenção, quem quis escrever, né, o que ele falava, deixar para a gente o legado dele, porque senão também ia se perder, fez. Então, foi muito natural, nada forçado, né? Isso é uma lição de vida para a gente, muito grande, porque nós somos muito apegados a tudo. Nós queremos que os nossos filhos façam dessa forma, e é assim, e não tem conversa, né? Não. Cada um está no estágio evolutivo, cada um pensa de uma forma, até mesmo ama de uma forma, como a gente estava falando agora há pouco. Lida com os seus sentimentos daquela forma, e cada um realmente faz aquilo que consegue fazer, né? Não temos que exigir nada de ninguém. Cada um dá o que tem. Então, eu não posso exigir do outro aquilo que ele ainda não pode me dar. Nós temos que entender isso. É interessante uma pergunta aqui. Oi, boa noite. Eu queria saber se viver amigados ou ser, em vez de ser casado, é pecado ou tem que casar, né? É interessante, porque é uma dúvida que surge frequentemente. No Evangelho, tem um capítulo exclusivo, né, para tratar disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus ajuntou, né? Então, por quê? O fato é o seguinte,
o que é o casamento, né? O casamento, ele foi estabelecido entre nós por uma necessidade social. Porque o verdadeiro laço, o verdadeiro amor entre as almas, ele está dentro do coração de cada um. O compromisso que eu faço com aquele que eu me disponho a seguir juntos na caminhada, esse compromisso ele é feito de coração para coração. Não é o papel que vai definir esse compromisso, né? É através do amor. E tanto é verdade isso, que nós vemos hoje, com muita frequência, as uniões sendo desfeitas através do divórcio, né? Das separações e dos divórcios. Quando se fala, não separeis o que Deus ajuntou, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo fala, na verdade, muitas vezes o divórcio, ele acabou surgindo na Terra para evitar males maiores, para dar, inclusive, a oportunidade àqueles espíritos de reconstruírem as suas relações ainda na vida que estão vivendo, né? E para evitar males maiores. Mas, de fato, o que a gente precisa pontuar é que não é o papel que vai manter unidos, respeitosos e se amando um casal. Não é o papel que faz isso. Qual que é a necessidade do papel? A necessidade do papel é a regulação das relações humanas que vão vir através dessa união, né? Porque as pessoas, elas trabalham e elas constituem patrimônios e elas, muitas vezes, aquele casal vai ter filhos e precisa de dar proteção social aos filhos. E o que estabelece essas relações em relação ao casal? É exatamente as questões jurídicas, né? Então, o casamento é importante para dar essa proteção social, né, aos filhos, à família. Agora, não é o papel que mantém o casal unido, né? Então, é preciso ter a consciência que o que mantém o casal unido é o amor verdadeiro, né? E muitas uniões aqui na Terra obedecem à lei de causa e efeito. Então, não são canteiros de rosas. Quando são canteiros de rosas, são rosas com espinhos, né? Então, as relações de casais, muitas vezes, em virtude da lei de causa e efeito, são relações difíceis, porque são espíritos que estão vindo juntos e estão recebendo por filhos outros espíritos relacionados a episódios também, muitas vezes, sofridos em outras encarnações, todos ali juntinhos para a reconstrução dos laços, né? A família é o grande reconstrutor dos laços espirituais, né? Então, nós temos aí, no núcleo familiar, a oportunidade de reconstrução. E muitos espíritos fogem à oportunidade da reconstrução, porque acabam cedendo ou ao seu universo interior egóico, né, ao seu egoísmo, acaba falando mais alto, ou então cedendo aos desejos, né, que muitas vezes não estão de acordo com os compromissos assumidos, né, e se desfaz muitas vezes aquele núcleo familiar e esses espíritos que vieram para traçar um projeto de família juntos, né, eles vão ter que vir novamente, em outras ocasiões, para reconstruir e cumprir aquele projeto que fizeram em conjunto, né? Porque é a forma de refazer os laços e os ressentimentos, aniquilar os ressentimentos e construir a essência do amor entre eles, né? Então,
quando a gente vê, muitas vezes, um casamento que se perde, a gente pensa, bom, ali pode estar a oportunidade perdida da reconstrução, né? Ou então, apenas está se desfazendo algo que não teve como base o amor, mas apenas interesses materiais, né? De diversas naturezas. Interesses, às vezes, ligados ao prazer da matéria, interesses financeiros, interesses sociais, que muitas vezes unem um casal e não é a essência do amor que está entre eles, né? Então, é necessário casar, né, vamos dizer assim, no papel, quer dizer, é pecado viver com alguém uma vida de amor sem necessariamente estar casado, registrado no papel? Não, não existe pecado nisso. O pecado está quando você se compromete em amar alguém e na verdade, você está enganando, né, aquela pessoa com quem você está se comprometendo, né? Porque, na realidade, o interesse seu não é amá-lo, né? O interesse seu é obter dele vantagens, né? Então, é aí que é o pecado. E, muitas vezes, travestido de um casamento verdadeiro, vamos dizer assim, né? De papel passado e etc. Mas não existe o amor verdadeiro ali, então não tem fundamento aquela união de almas, né? Então, a união de almas, ela está acima dos interesses materiais. Mas a questão jurídica do casamento é importante para a família, para que se tenha uma proteção social, principalmente para os filhos. Essa pergunta é muito interessante, porque eu acredito que muitas pessoas ainda pensam desse jeito, né, Shirley? Porque, na verdade, o que foi passado assim, para a maioria de nós realmente foi isso, né? Que para você ter uma vida, viver uma vida a dois, sem o casamento, realmente é um pecado, né? Então, eu acredito que, assim, para a maioria de nós, que para mim também foi passado dessa forma, né? Só que, graças a Deus, a gente tem uma curiosidade de ir buscando e de ir entendendo que, às vezes, não funciona bem dessa forma, é que a gente vai sossegando os nossos corações. Porque eu acredito que, nesse momento, deve ter muitas pessoas, às vezes, em sofrimento mesmo, de achar que está pecando, sendo que a verdadeira aliança é aquela aliança espiritual. Então, não adianta eu ter o papel, eu ter o vestido de noiva, eu ter a aliança na mão, sendo que dali a alguns meses é aquele casamento que realmente não é uma aliança. Não tem companheirismo, não tem amor, não tem aceitação, né? Então, o que vai valer mesmo, como a Shirley explicou muito bem, é realmente a relação de respeito e de amor, de carinho e de tudo, né? Tanto com o cônjuge quanto com os filhos. O que vai prevalecer realmente é essa aliança espiritual, é esse sentimento de amor que esses dois têm um pelo outro para construir essa família, né? Então, essa pergunta foi muito boa para que a gente sossegue os nossos corações, né? Que a gente nos perdoe por isso e por muitas outras coisas que, às vezes, a gente acha ser um pecado, né? Um pecado. Nós sabemos que nós somos errantes, sim. Nós erramos muito. Mas esse realmente não seria um erro, né? A gente tem vários outros que nós falamos aí agora há pouco, a questão do egoísmo, a questão do ego, a questão, né, de todos esses sentimentos aí que a gente tem que ser trabalhado, né? Então, e a gente se preocupar menos com essas coisas que a gente sabe que são do mundo material, né? Tem uma pergunta aqui interessante. Quando morremos, encontramos com todas as pessoas que amamos,
que já partiram. Então, daí vai depender muito da sua posição, da sua vivência aqui, do seu desprendimento e do seu merecimento em acontecer isso. Com essa pergunta, eu me lembrei do filme, né? Ai, fugiu agora. Isso. Do livro, né? Nosso Lar, e do filme. O filme também mostra exatamente quando o André Luiz, né, ele passa pelo umbral e a mãe, ela tenta ajudá-lo de todas as formas. Só que, na verdade, ele estava numa situação tão diferente, numa energia tão diferente dela, que ele não conseguia nem vê-la. Então, às vezes nem é questão até de merecimento, é questão de você estar tão diferente em questão de espiritualidade, de energia, que você realmente não consegue ver a pessoa. Né? No caso do André Luiz, ele ainda estava muito ligado na questão do médico, dos bens materiais que ele tinha. Né? Ele não tinha entendido ainda o porquê que ele estava daquela forma, né? Ele queria ajudar no mundo espiritual, como médico que ele era aqui, e não foi isso que aconteceu. Então, assim, ele estava totalmente ligado ainda aqui ao plano material. Mas a mãe não. A mãe, ela já estava num plano acima, né? Mas quando lhe foi dada a oportunidade de ajudá-lo, ela foi em busca dele. Mas ele estava numa vibração tão diferente, tão abaixo, que ele não conseguia ver a mãe. Né? Então, às vezes, nem é questão de merecimento. Isso é uma coisa muito individual, né? Que a gente não pode afirmar, mas a gente também não pode negar. Né? Tem muitos aí que a gente sabe que consegue, sim, fazer essa passagem de uma forma tranquila, que são recebidos, sim, por aqueles que estão lá, né, e que passaram por um tempo aqui também com eles, pessoas amadas. Existe, sim, existe, mas nós temos que nos preparar mais para que isso aconteça. Né? Nós nos preparamos pouco para a hora desse desencarne. Nós ainda somos muito materialistas, nós somos muito ligados às coisas, até mesmo às pessoas. A gente acha que são meu filho, meu marido, minha mãe, tudo é meu. Então, enquanto a gente estiver vivendo dessa forma, nesse apego, né? Porque nós não somos, nós estamos. É meu filho. Não, eu estou como mãe, mas eu só estou. Quando a gente começar a entender isso, nós vamos conseguir ter um desencarne melhor. Né? E nós vamos conseguir uma desenvoltura também melhor do lado de lá. E, quem sabe, essa recepção daqueles que nos amaram e que a gente amou aqui, que foi antes da gente. Seria muito bacana, né? Muito interessante. Mas é possível, sim, com certeza. Bom, eu acho que dá tempo para mais uma pergunta, que nós já estamos chegando, não estamos? Bom, a influência dos espíritos em nossa vida podem trazer prejuízos na nossa vida? Por que Deus permite? Essa pergunta é muito boa, né? Bom, primeiro, a influência dos espíritos na nossa vida, ela é grande a ponto de trazer algum prejuízo para a gente? O Livro dos Espíritos fala, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciam a nossa vida, e o espírito respondeu: influencia tanto que muitas vezes são eles que vos guiam, né? E tomam decisões por vocês, né? Então, na verdade, nós sofremos, sim, uma influência grande das consciências que estão fora do corpo, né? Agora, essa influência, ela é benéfica? Ela é maléfica? Depende, né? Depende de quem
está trazendo o seu pensamento, as suas vibrações, a sua influência sobre você, né? Se é um espírito equilibrado, um espírito já de conhecimento e que já está avançado na prática do amor, claro que ele vai te trazer benefícios, né? Vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer sabedoria, vai te trazer coragem para as decisões importantes, né? Vai te trazer sabedoria para você fazer determinadas escolhas, né? Então, quando a gente pensa em influência espiritual, a gente não pode pensar em influência espiritual só como coisa ruim, porque, na verdade, os nossos anjos guardiões trabalham conosco com influência espiritual, não é? Eles nos influenciam o tempo todo para nos levar para as escolhas corretas, né? Um caminho que vai ser mais benéfico para a nossa evolução. Mas, é claro que também os espíritos podem, dependendo da sua condição desequilibrada, também nos trazer transtornos, né? Inclusive, nos trazer doenças, e doenças mentais e doenças físicas, inclusive. Pode nos conduzir a tomar decisões inadequadas, fazer escolhas errôneas e muitas vezes nos tornarmos subjugados a vícios, né? Pelo desejo que eles têm de nos utilizar para satisfazer os prazeres que eles não conseguem fazer estando fora do corpo carnal, né? Mas o desejo continua, porque o desejo mora no espírito, não mora no corpo, né? O desejo de beber muito, o desejo de usar o cigarro, o desejo de usar a droga, né? O desejo do sexo em desvario, desgovernado, isso não está no corpo, está na mente, né? Então, estando na mente, o espírito, mesmo fora do corpo, ele tem e ele está submetido a esses desvarios, né? E muitas vezes ele vai nos trazer isso, nos influenciar. Mas aí vem a pergunta: por que Deus permite? Na realidade, Deus não dá permissão para alguém nos prejudicar. Claro que não, né? Quem dá a permissão para que o espírito nos influencie é a nossa casa mental. É como falou Jesus quando ele disse que, uma vez que foram expulsos todos os demônios lá de uma casa, um dos demônios voltou, a casa estava toda embelezada. O que ele fez? Ele foi lá e buscou os outros 7 para tomar posse daquela casa. Que casa é aquela? Casa mental. Então, se eu, nas minhas atitudes e no meu pensamento, alimento pensamentos e sentimentos que vão estar de acordo com os sentimentos e pensamentos desses espíritos em desequilíbrio, eu vou dar a permissão a eles que eles influenciem a minha vida e que possam, inclusive, me levar a prejuízos morais, espirituais, financeiros e até orgânicos. Mas parte de mim essa permissão e não de Deus. Deus, inclusive, é o contrário. A providência divina trabalha ininterruptamente para interromper esses laços perniciosos, né? Mas nós, muitas vezes, os alimentamos e os mantemos, né? Então, eu gostaria, acho que era só isso que eu gostaria de dizer. Eu quero agradecer a todos vocês, queridos internautas, aos presentes, né? A compreensão, a colaboração com as perguntas, né? E continuem nos enviando as perguntas para que a gente possa trazê-las aqui para o nosso programa, né, Kelly? Eu só queria ressaltar, para a gente já terminar o nosso estudo, né? Já deu o nosso horário. Muitas vezes nós colocamos a culpa nos obsessores, né? Será que eu estou obsediada? Será que eu fiz isso, mas não foi eu? Estou obsediada e então não foi culpa minha, foi culpa do meu obsessor. Eu estou com obsessor. E a gente fica às vezes nessa paranoia, né? Então, antes da gente ficar pensando nisso, se eu tenho obsessor, se eu não tenho, quantos que tem? Será que eu tenho mais de um, né? A gente pensar no que a Shirley falou mesmo, da gente preparar a nossa casa mental.
Porque mesmo se eu tiver 1 ou 2 ou 3 obsessores, esses obsessores eles só estão me acompanhando porque eu abri as portas para eles. Então, não vale mais o julgamento de, às vezes, eu tentar colocar a responsabilidade nos obsessores. Porque eles só vão chegar se a porta estiver aberta, mesmo sendo um obsessor. E, às vezes, me querendo mal, mas ele só vai entrar se a porta estiver aberta. Porque se ele chegar e eu estiver também numa vibração e numa energia diferente, ali ele já não consegue ficar mais. Ele pode até tentar, mas ele já não vai conseguir muito sucesso. Então, nós temos que parar com esse negócio de tentar transferir a responsabilidade, né? Se estamos com obsessores, a gente pode até saber se está ou não, mas cuidemos, em primeiro lugar, da nossa casa mental, né? Das nossas ideias, o que a gente está pensando, o porquê disso, né? Nós temos que fazer essas perguntas de vez em quando. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, perguntas e respostas. Eu agradeço a todos vocês a paciência, dos internautas, da Shirley, da casa. Muita gratidão em estar aqui. E espero que vocês façam muito proveito de todas as palestras, de todas as perguntas, todas as respostas que estão aí, né? Vamos aproveitar o momento, que ainda estamos longe. Vamos aproveitar junto com as palestras, né? Uma boa noite a todos e gratidão.